queridos, tudo bem? Agora é nossa aula de ciências. E na nossa aula de ciências invertida de hoje, eu vou continuar um assunto que nós estávamos tratando na aula passada, né? Nós falamos sobre cooperação dos animais, comensalismo, falamos sobre protocooperação e falamos sobre inquilinismo. Então, recapitulando, em protocooperação, nós falamos daqueles animais, né, que, deixa eu pegar aqui, tudo isso, todos esses temas são sobre os relacionamentos dos animais, relacionamentos entre si, né? E aí nós falamos aí da protocooperação quando o animal, ele ajuda na reprodução dos animais, ele coopera ali com a reprodução de outros animais, de outras espécies, não só animais, plantas também, né? Quando nós demos, por exemplo, o exemplo do beija-flor, que quando ele sai bicando em cada pólen lá, ele deixa que caiam lá ele vai pegar o néctar, ele deixa que caiam os pólens e assim as flores vão se reproduzindo, né? Nós falamos do comensalismo. O comensalismo, lembra que nós falamos que é aquele animal que pega carona? Tem até o tubarão e a rêmora, né? E aí a rêmora, ela fica lá só pertinho do tubarão ali, tipo acoplada nele, para comer os restos dele, vive ali, mas ele não causa mal para aquele animal. Ele não é um parasita que fica ali fazendo mal, sugando o animal, não. Ele não prejudica o animal que ele se aloca. E nós falamos do inquilinismo, que eu até falei sobre inquilino, lembra? Inquilinismo já é sobre aquele animal, que ele simplesmente, como se ele alugasse ali um lugar do outro. Então, nós falamos dos seres vivos, né? Falamos do tronco da árvore e da bromélia, até que uma aluna, a Manuela, mostrou as bromélias dela. Então, a bromélia, ela fica ali no tronco da árvore e ali ela vai crescendo e vai ali, ela fixa e vai se desenvolvendo, como se ela alugasse o tronco da árvore para ela. Ela mora ali, mas ali é um local que não é dela, mas ela usa aquele local para se reproduzir, para sobreviver, para se alimentar da luz do sol. Então, esse já é o inquilinismo. Aí hoje, então, recapitulando, e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a sociedade. E é daí que eu vou tirar a aula invertida de hoje. Lá na página 30, nós temos sobre sociedade. O que é sociedade, Projade? Sociedade entre os animais ali. Na sociedade é quando o indivíduo, quando os animais de uma espécie, de espécies semelhantes, né, eles vivem em grupos, uns se relacionando e tendo uma interdependência um do outro. O que é isso, Projade, interdependência? Um se relacionando e precisando do outro, um precisando de que o outro faça uma parte. Olha a vida em sociedade, a vida do ser humano em sociedade. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso do atendente da farmácia, eu preciso o posto de gasolina precisa do meu dinheiro quando eu vou lá abastecer? Precisa, mas eu também preciso da gasolina que tem lá no posto para o meu carro andar. Perceberam a interdependência? Então, isso acontece também no mundo animal. Na página 30, nós temos um exemplo dessa relação de sociedade. Olha aqui, ó. É um esquema todinho de relação de sociedade entre as formigas, os cupins, tá? Vocês vão dar uma olhadinha, vão ler aqui essa relação em sociedade, tá? E aí eu gostaria que vocês buscassem, que vocês pesquisassem nesse tempo da aula invertida, que vocês pesquisassem aí no Google ou pesquisassem nas ferramentas que vocês têm. Eu gostaria que vocês pesquisassem no YouTube, também pode ser. Eu gostaria que vocês pesquisassem alguma relação, tá?
de animais que vivem em sociedade. Então, como vocês podem buscar essa pesquisa, por exemplo, espécies de animais vivendo em sociedade. É um tema que vai aparecer direcionado aí para vocês. Então, coloca espécies de animais que vivem em sociedade. Espécies de animais vivendo em sociedade. Aí eu quero que vocês peguem o caderno de ciências, façam lá o cabeçalho, tal, tudo direitinho. Escreve esse tema, espécies de animais vivendo em sociedade. E aí eu quero que vocês escrevam no caderno para mim quais animais vocês encontraram, que relação de animais vivendo em sociedade que vocês encontraram. Aí vocês vão escrever lá no caderno essa pesquisa, colocar direitinho para por exemplo, eu achei a relação das abelhas que vivem em sociedade. Então explica, o que você achou sobre isso? Escreve lá tudo que você... Não é escrever, achei sobre as abelhas. Abelhas. Não. É para explicar. Achou o quê? Fala o quê? Por que elas vivem em sociedade? Como elas vivem em sociedade? Tudo que você descobriu sobre esse que você encontrou, você vai colocar lá para mim. Então você pode colocar também, para não aparecer só animais, seres vivos, pode aparecer uma relação em plantas. Então você pode colocar seres vivos, relação de seres vivos que vivem em sociedade. Também pode ser um tema. Mas se vocês procurarem indivíduos em uma espécie que vivem em grupos, animais que vivem em grupos, relação de sociedade em grupos animais, relação de sociedade em grupos dos seres vivos, relação, vocês podem colocar também sociedade, espécies semelhantes que vivem em sociedade no mundo animal. Tem todos esses temas aí que vocês podem pesquisar, tá bom? E aí eu não vou ficar dando muito spoiler, que eu quero ver o que vocês vão trazer aí pra mim de informação, tá bom? E aí nós vamos, assim que vocês retornarem para aula de ciências, vocês vão para aula ao vivo, vocês vão me contar o que vocês encontraram, o que não encontraram, e aí nós vamos comentar um pouco mais sobre essa relação em sociedade dos animais. Lembrando que, olha, na página 30, nós já temos a relação das formigas e dos cupins. Então, essa não vale, tá? Procurem outra, nesse esquema assim. Não tem tudo isso, no que eu achei. Não tem problema. É só para você pesquisar e escrever e registrar o que você encontrar, tá bom? Como é a relação do que você encontrou, tá? Um beijo, meus amores. Bye, bye. Até daqui a pouquinho. Qualquer dúvida a gente esclarece melhor aí na aula ao vivo, tá? Mas não esqueçam, é só colocar essas buscas no Google ou no YouTube. Aí vai aparecer lá alguma relação de animais que vivem em sociedade em que um precisa do outro. E aí vocês anotam e escrevem direitinho. Quem precisa de quem, como precisa, essa relação aí de sociedade deles, como funciona, tipo essa aqui da página 30, tá bom? Pesquisem. Beijos. Bye, bye, meus lindos.